Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 11, versículo 2, diz assim: E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. Somente até aí. Levanta a sua mão assim. Peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus, eterno e poderoso Pai, Deus justo e verdadeiro, santo e piedoso, a tua palavra agora será, meu Deus, proclamada neste santo altar. E todos os teus filhos que aqui estão, também aqueles que assistem pela televisão, ouvem pelo rádio, necessitam e querem uma palavra que venha de ti e não do homem. Portanto, Senhor, use a boca do homem, mas que não seja o homem a falar de si mesmo. E que todos nós sejamos edificados e abençoados por meio da tua santa e poderosa palavra. Assim, Senhor, eu peço em nome de Jesus, amém. E você que crê, aplauda bem forte, bem forte, bem forte. Abre a tua boca e diga glória a Deus. Tome o teu assento. Por favor, preste atenção na ministração. Se ligue realmente com o Senhor. Como tema da mensagem de hoje, eu deixo a breve frase: o perigo do conforto. Repita comigo: o perigo, não, diga mais forte: o perigo do conforto. Amados irmãos, todos nós que servimos ao Senhor, todos nós, servos de Deus, desejamos, queremos uma vida de prosperidade, desejamos ter saúde, queremos paz, queremos alegria, queremos felicidade, queremos sucesso. Todos nós desejamos isto, e eu não digo que isto é pecado, só que isto é muito perigoso. E você vai entender por que isto é muito perigoso. Eu quero trazer à sua memória o que aconteceu aos filhos de Israel. Os filhos de Israel, quando estavam no Egito, durante o período em que José estava vivo, eles viviam em um conforto maravilhoso, desfrutando de coisas boas, de prosperidade, de paz. Eles não sofriam nenhum risco, não passavam por nenhum perigo, eles não sofriam nenhuma humilhação, e assim eles ficaram na terra do Egito por muitos anos. José morre, levanta-se uma nova geração, mas devido à fama de José, devido ao bom testemunho de José naquela terra, os filhos de Israel continuam desfrutando de conforto. E durante o período em que os filhos de Israel estavam desfrutando de conforto, eles não pararam para invocar o nome do Senhor. Eles não pararam para cultuar ao Senhor, muito pelo contrário. Os costumes daquela terra pagã estavam entrando no coração do povo israelita.
Eu quero dizer que o conforto em que eles estava contribuindo para que eles negligenciassem na comunhão com Deus. Eles bem sabiam que a promessa de Deus não é que eles iriam ficar ali para sempre, mas que eles sairiam dali para uma terra boa e larga. Mas eles nem se preocupavam em sair dali, porque ali estava muito bom. Eles tinham que comer, eles tinham de morar, eles tinham conforto, o povo prosperava, o povo se multiplicava, e eles não estavam nem aí para invocar o nome do Senhor, para clamar ao Senhor. Eles não estavam nem aí para dizer: Senhor, lembra-te da promessa, Senhor, leva-nos para a terra prometida, Senhor. Não, eles não faziam isso, porque eles estavam em um conforto muito bom. Só que se levantou um novo faraó, que não conheceu os feitos de José naquela terra, e esse novo faraó que ali se levantou, estava assustado com o conforto, com a prosperidade, com o crescimento dos filhos de Israel na terra do Egito. E esse novo faraó começa a oprimir, a escravizar, a pisar nos filhos de Israel. Aí quando veio essa opressão, quando veio essa humilhação, quando veio a escassez, aquela tamanha aflição, aí sim os filhos de Israel começam a invocar o nome do Senhor. No conforto, não invocava o nome do Senhor. No meio da prosperidade e tranquilidade, não lembravam de clamar a Deus. Mas veio a opressão, veio a adversidade, veio a tribulação. Imediatamente os filhos de Israel entram em um consenso: vamos invocar ao Senhor para que nos livre dessa opressão. Você está entendendo, irmão? Não para por aí. Na Bíblia há um relato que fala de um homem. Esse homem chamava-se, por sinal, foi um dos piores reis. Um homem realmente de coração maligno, chamava-se Manassés. Coração duro, e não estava nem aí para nada, e vivia na idolatria, e não estava nem aí para Deus. E Deus falou uma vez, mas o coração dele estava duro também. Ele tinha tudo, ele estava no conforto, prosperidade, poder, fama, tranquilidade no reino. E Deus fala novamente, mas ele não está nem aí. O coração continua duro, porque tinha tudo. Contrapartida, o reino estava em uma tranquilidade tão maravilhosa. E ele fazendo tudo que era errado, tudo que era do contrário da vontade de Deus. E mais uma vez Deus fala, mas ele não está nem aí para o que Deus diz. Aí Deus levanta um opressor para oprimir. Deus levanta um homem poderoso para investir contra Manassés e seu reino. Deus levanta o rei da Síria. E quando ele estava preso, o seu reino falido, quando ele estava em uma terrível opressão, aí o seu coração se quebranta e começa a invocar o nome do Senhor. Ele se conserta dos erros que estava praticando. Ele volta para Deus, ele invoca, clama e começa a cultuar ao Senhor. Quando que isso aconteceu? Quando o conforto foi tirado. Porque quando tinha tudo, quando estava no conforto, este homem não queria saber de parar para adorar Deus, de parar para buscar a Deus. Amados irmãos, o conforto é bom, a prosperidade é algo maravilhoso. Todo mundo quer, todo mundo deseja, mas há um perigo muito grande nisso. Há um perigo muito grande nisso. Às vezes as tempestades são melhores do que as águas tranquilas, porque nas tempestades
nós paramos para invocar o nome do Senhor, e nas águas tranquilas nós não vemos necessidade de fazermos isto. Em meio às tempestades nós fazemos a campanha de oração. Em meio às tempestades abrimos propósito de jejum. Em meio às tempestades dobramos os joelhos na madrugada. Mas nas águas tranquilas, meu irmão, o homem acha que não há necessidade de abrir propósito de jejum. Não tem nada lhe afligindo, não tem nenhum mal se levantando contra a sua vida. Em meio às águas tranquilas, o homem acha que não é necessário fazer o sacrifício de se levantar na madrugada. Em meio às águas tranquilas, o homem negligencia, irmãos. Diga para quem está ao teu lado: cuidado com o conforto. É bom, desejável, mas perigoso. Cuidado com o conforto, cuidado com a prosperidade. E aqui eu falo acerca de Davi. O interessante é que Davi, quando estava lá no aprisco, no anonimato, você vê que Davi, ele estava no aprisco, sozinho, sem nenhuma poltrona acolchoada, sem nenhuma cama bela. Ele estava lá provavelmente sentado em um tronco ou em uma rocha. E ele não podia dormir porque ele estava ali vigiando as ovelhas. E o cardápio não era dos melhores, era uma quentinha. Não tinha conforto, não tinha mordomia, vida boa, vida fácil. Muito pelo contrário, era correndo risco de vida todo o tempo, pois vinha um urso e ele tinha que enfrentar o urso para não deixar a ovelha ser tragada. Vinha o leão, ele tinha que enfrentar o leão para não deixar a ovelha ser tragada. A vida todo o tempo em risco. Não tinha conforto, não tinha prosperidade, e sozinho. E era uma bênção. Eu acredito que foi o melhor período da história de Davi. Eu acredito que ali foi o melhor período da história de Davi. Eu acredito que ali ele tinha uma comunhão tão forte com Deus, uma intimidade tão grande com Deus. Sozinho, no mato, sem conforto, correndo risco de morte todo o tempo, perigos terríveis, mas era um momento de comunhão, de intimidade. Davi tangendo a sua harpa, adorando, compondo hinos, escrevendo salmos. Era uma coisa tremenda, irmãos. Mas aí, passa-se o tempo. Davi é ungido rei. Davi assenta-se no trono. Davi começa a reinar. O exército poderosíssimo. Davi torna-se famoso. Davi torna-se grande, poderoso, riquíssimo, muito próspero, temido na terra. E é justamente aí que Davi negligencia. Amém, pessoal? É justamente quando ele está no conforto que ele negligencia. O diabo não conseguiu derrotar Davi quando ele estava no aprisco. Ainda que tenha usado um urso, tenha usado um leão, ainda que tenha usado um gigante, ainda que tenha levantado o próprio rei de Israel na época, que era o rei Saul, para investir contra Davi, mas o diabo nunca teve êxito contra Davi. Mas quando Davi estava no conforto, no seu palácio, em meio à prosperidade, em meio a muita riqueza, poderoso, forte, temido na terra, aí foi quando ele negligenciou, e foi aí onde o diabo o envergonhou. Que coisa! O seu exército vai para o campo de batalha, Davi não vai. E além de não ir, Davi, ele vai passear no seu terraço. Já vai se levantar do seu reino, do seu leito de tarde, vai passear no seu terraço.
E quando menos espera, naquela tranquilidade, naquele conforto, naquela prosperidade, o diabo arma um laço para ele. E ele cai nesse laço. Porque no conforto o homem não precisa estar orando todo o tempo. Não é assim? Teoricamente não é assim. No conforto o homem não precisa estar em vigilância contínua. No conforto o homem não precisa estar em propósitos de consagração. O homem está passeando, o seu exército é muito forte, certamente não tinha como perder na batalha. O homem estava tranquilo, confortavelmente passeando no seu palácio. Veja, versículo de número 2, o mesmo que lemos a princípio na introdução da mensagem. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. Ela estava trabalhando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias o Heteu? Disseram para Davi: essa mulher é comprometida, é casada, e o marido dela é teu servo que está no campo de batalha. Versículo 4: então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela, ele se deitou com ela. Você vê que Davi, ele cai em uma armadilha, em um laço. Davi, ele cai porque ele estava negligenciando. Davi, se estivesse orando, ele não teria caído. Se estivesse vigiando, ele não teria caído. Se ele estivesse em propósitos com Deus, não teria caído. Mas ele estava passeando. Ah, pastor, é pecado passear? Não, não é pecado passear. Pastor, é pecado ter uma vida confortável? Não, não é pecado ter uma vida confortável. Pastor, é pecado ter prosperidade? Não, não é pecado ter prosperidade, é apenas perigoso. Porque se o homem não entender que no meio da sua tranquilidade o diabo trabalha para lhe derrubar, o homem vai estar negligenciando. Ei, o diabo não descansa. O diabo, ele é perseverante. Ele investe contra a tua vida, colocando problemas, lutas, perseguições, e ele te vê firme, orando na igreja, fazendo campanha. Aí ele muda a estratégia, aí ele permite que você confortavelmente venha estar, para que no meio do teu conforto ele venha usar de uma estratégia, de uma tentação, para te tirar da presença de Deus. Se você estiver em meio ao conforto negligenciando, se você estiver em meio ao conforto vacilando, sem orar, sem jejuar, sem congregar, achando que tudo está mil maravilhas, é isso que o diabo ele quer. Ele espera isso para então te derrubar, te tirar da presença de Deus e acabar com o propósito que Deus tem para a tua vida, irmão. Vamos ter cuidado. Viva confortavelmente. Portas foram abertas, oportunidades foram geradas. Tu está em crescimento, tu está na bênção. Tenha vigilância. Redobre a sua vigilância. Não pense que o diabo ele não vai fazer nada. Não pense que o diabo ele vai ficar apenas assistindo e chorando porque tu está no meio da prosperidade. Aí é que ele vai se levantar para destruir a tua vida, para te tirar da presença do Senhor. E se ele te encontrar vacilando, certamente ele vai conseguir te destruir, te tirar da presença do Senhor. Assim aconteceu a Davi. Davi se deita com aquela mulher, tem um relacionamento com aquela mulher,
Mesmo sabendo que era uma mulher casada, Davi, ele não lutou contra a sua carne. Davi, ele não lutou contra a sua própria vontade. Davi, ele não renunciou ao seu desejo. Davi, ele não esteve ali em vigilância como deveria estar. Caiu. Terrível foi a sua queda. Mas terrível mesmo foi a consequência da sua queda. A consequência da sua queda foi algo terrível, muito terrível, porque depois Deus, que vê tudo, Ele vai mandar o profeta Natã se dirigir a Davi para repreendê-lo e para anunciar a consequência da sua queda. Eu quero que você pule para o capítulo 12. Segundo Samuel, capítulo 12. Observe na sua Bíblia. Preste bem atenção. O profeta Samuel, aliás, o profeta Natã, sabiamente vem a Davi. Mas ele não chega logo repreendendo a Davi asperamente, porque ele sabia que era uma determinação divina, mas ele sabia também que Davi era rei e era autoridade. Então ele vai usar de uma parábola. E quando Davi, ele entra naquela parábola, aí o profeta anuncia: pois este homem da parábola que falo é você. Você é quem está cometendo esse pecado. E aí o profeta vai trazer a exortação. Capítulo 12 e versículo 7. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos. A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Versículo 10: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Que coisa dura, irmão, que coisa terrível é a mão de Deus quando pesa. Amém? Que coisa terrível é o peso da mão de Deus. Davi, ele não vai se deparar com os povos estranhos. Não são as nações pagãs que vão se levantar contra ele e o seu reino. O mal vai se levantar dentro da sua própria casa. Amém? A consequência é terrível. Tudo isso porque quando estava confortavelmente não vigiava. Tudo isso porque não soube administrar o conforto, a prosperidade.
Quando estava no aprisco, estava lá vigiando, viu um urso, ele enfrentava, vencia. Viu um leão, enfrentava, vencia. Viu um gigante, ele enfrentou, venceu. As investidas de Saul, ele enfrentou todas elas, se esquivou delas, porque vigilante estava, ele venceu. Mas no meio de uma vida próspera, no meio de um conforto, estando por cima, estando por cabeça, negligenciou, não vigiou, por um instante ficou vacilando. E foi justamente nesse momento de vacilo, nesse momento de negligência, que o diabo conseguiu lhe vencer, lhe derrubar. E a consequência, ela vem. A consequência vem. É inevitável. Ele goza daquele momento prazeroso, mas depois ele vai chorar e sofrer amargamente, porque filho mata o outro filho, acontece incesto dentro da sua casa, o filho força a própria irmã, a filha de Davi, a ter um relacionamento, depois o outro irmão vem e o mata, tudo dentro da casa de Davi. Depois se levanta um filho do sangue, para tomar o trono de Davi. E se Davi não tivesse fugido, ele teria matado Davi. Foi coisa terrível que aconteceu, que sucedeu na casa de Davi. Todavia, ele se arrependeu, ele chorou, ele se humilhou, ele disse: Senhor, não retire de mim o teu espírito, Senhor, não me lances fora da tua presença. E o Senhor se compadeceu dele, e o Senhor firmou novamente o seu trono. Mas o que eu quero que você entenda é que no meio do teu conforto, no meio da tua prosperidade, no meio dos dias bons, esteja em vigilância, porque é muito mais fácil o homem cair nos dias bons do que nos dias maus. É muito mais fácil o homem ser vencido no meio do seu conforto e da sua prosperidade do que no meio da escassez. É muito mais fácil o diabo vencer o homem quando ele está nas águas tranquilas do que quando ele está em meio às tempestades. Olha para quem está ao teu lado e diga: você tem que vigiar, irmão, inclusive quando tudo estiver bem. Inclusive quando tudo estiver bem. Amém, pessoal? Diga: eu vou. Não, mais forte: eu vou vigiar em todo tempo, sobretudo nos tempos bons, nos tempos de tranquilidade. Amém? Como é que está hoje a sua vida? Tem conforto aí, irmão? Ô pastor, estou orando tanto para que venha o conforto. Ô pastor, eu estou numa luta tão grande para que as portas venham se abrir. Pastor, eu estou esperando, pastor, ansiosamente para que venha o tempo de sorrir, o tempo de saltar, porque o tempo de chorar e de prantear parece não passar, pastor. Vai passar. Vai vir o tempo do conforto, vai vir o tempo de sorrir, de saltar. Mas no tempo de sorrir, no tempo de saltar, não negligencia não. Esteja atento, esteja vigiando, para que a bênção não se transforme em maldição. Amém? Amém. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus.